Moisés percebeu saída só em Deus, pois só Ele pode o impossível realizar. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder me ajudar. Lutas virão, enquanto aqui viver, mas Deus promete ao teu lado sempre estar, não permitirá que venhas perecer, pois já proveu de um jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Especial no impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra o torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder.
se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Hora certa. Hora certa. 8 horas, 14 minutos, bem-vindo de volta. Esse é o seu programa Novo Tempo, por aqui pelo som da Voz da Esperança, Garotinho Silva Brasil, professor Antônio Estamos Malha. passando por um momento bastante delicado. As mais pedidas e tocadas Um momento. em todo o Brasil. Você ouve aqui. A sua melhor companhia. Programa Novo Tempo. Qualidade no ar. Voz da Esperança, tá na voz, tá na 10. Web Rádio Voz da Esperança. WhatsApp 94-18-9093. Acesse nosso site vozdaesperança.net. O portal da rádio é webradioesperança.com. Web Rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu, no Pará, para o mundo. Que tal uma rádio com músicas que embalam seu dia a dia? Com fé e adoração. A Voz da Esperança. Ouça e adore. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Muito bem, seja muito bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, agora são precisamente 8 horas e 16 minutos, 8h16 é o seu programa Novo Tempo, pelo som da Voz da Esperança, diretamente de São Félix do Xingu. Um programa idealizado e apresentado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia da Comunicação, seu amigo comunicador Garotinho Silva e o professor Antônio Malha. Direção Raimundo, e você sabe também, o controle técnico está nas mãos habilidosas do nosso amigo Raimundo. Bom dia para você ligado aqui em São Félix do Xingu, para você ligadão em Canaã dos Carajás, em Parauapebas, e onde quer que você esteja, seja bem-vindo ao nosso e o seu programa Novo Tempo, aqui pela Voz da Esperança.
Só lembrando, você já pode participar conosco pelos nossos canais interativos, o 94 984 18 90 93. Repetindo, 94 984 18 90 93. Peça a sua música, peça o seu hino favorito. Você pode também fazer a sua pergunta bíblica, que daqui a pouquinho, no quadro Assim Diz o Senhor, o professor Antônio Malha vai tirar todas as tuas dúvidas bíblicas e teológicas, respondendo aqui na lata a sua pergunta. Você pode também seguir a Voz da Esperança na página da nossa fanpage lá do Facebook, pela WR Voz da Esperança. E também no Instagram nós estamos como @Voz da Esperança. Também siga-nos. Você pode entrar em contato conosco, acessar a Voz da Esperança pelos sites vozdaesperança.net, Voz da Esperança, sem cedilha.net, e também wrvozdaesperança.com.br. Você encontra também o professor Antônio Malha no Facebook. E professor Antônio Malha, como que faz para lhe encontrar ali no Facebook, para de repente segui-lo, fazer perguntas diretamente no Facebook também? É só você ir lá na página do Facebook, Antônio Malha. Pode colocar lá Antônio Malha, eu estarei lá. Muito bem, então www.com.facebook/Antônio Malha, e você entrar em contato diretamente com o professor Antônio Malha. Você pode seguir também aqui o seu amigo Garotinho Silva lá pelo Facebook, facebook.com/Garotinho Silva El Xango. Garotinho Silva El Xango. Você pode seguir-me ali também e você pode acompanhar conteúdos compartilhados diretamente da página da Web Rádio Voz da Esperança, WR Voz da Esperança. Está no ar, emoção, informação, sempre sua companhia, bom dia. Sempre na sua companhia, sempre tendo o prazer de ter você do outro lado, sempre tendo a alegria de falar com você no início do seu dia. Já espero que você tenha um dia rico e abençoado na companhia do Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja. Você receba o abraço da equipe da Voz da Esperança, receba o abraço também do seu programa Novo Tempo. Já tem gente ligadinho conosco, já tem gente ligadinho aqui no som da Voz da Esperança. E a gente quer aproveitar para começar mandando um alô, um abraço para você, um beijão especial para você que liga e sintoniza a Voz da Esperança. Alô? 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 Um alô especial para Deise lá em Rondon do Pará. Beijão para você, obrigado pelo carinho da sua sintonia, que Deus abençoe você. Abençoe também aí o quilômetro 56, que Deus esteja abençoando também todo o distrito de Rondon do Pará, ok? Um abraço também especial para Mel, que está acompanhando o programa Novo Tempo, ligadinho aqui na Voz da Esperança, lá em Atlas do Rio Verde. Beijão para você, Mel, que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia ricamente. Abençoe sua casa, sua família, sua vida de forma sobrenatural. Um abraço também especial para Marisa, que está ligada conosco ali em Novo Progresso, pro Francinato, seu esposo, pro Marcos, para Raquel, a sua irmã, que está com ela ali também. Ela diz que a Raquel está de quarentena com ela em casa. Beijão, Raquel, obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você e sua família também. Um abraço pro nosso amigo Dori Edson, um abraço pro Cleiton, pra Keliane, um abraço especial também pro Daniel, que está ligadinho para o Apebas. O Daniel disse: nós não perdemos uma só transmissão. Um abraço também pra Dani, pra Francisca, que está ali também para o Apebas do Pará. Abraço pra Micaele, pra Marli, pro Orlando. Um abraço especial também para Vani, lá em Cascavel, no Paraná. Abração, Vanessa, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. Nós queremos já agradecer porque você está sempre ligado conosco. Um abraço também para Clara Ramos, lá da Bahia. Um abraço para o Will Fernandes, que está ligado conosco lá de Novo Progresso, no Pará.
É o programa Novo Tempo pela Voz da Esperança. Do lado de cá, Garotinho Silva Brasil, professor Antônio Malha. Do outro lado, só você. E chegando mais pedidos de música, estaremos atendendo você. Lembrando, você também pode pedir a sua música diretamente pelo WhatsApp da Voz da Esperança, que você já sabe, é o 984 18 90 93 984 18 90 93. Peça o seu hino favorito. Aliás, aqui no programa Novo Tempo, você já sabe, nós temos o momento da música internacional, temos o momento também de uma música que lembre aí a sua infância, que lembra o início da sua caminhada com Jesus. Você pode pedir a sua música e dizer o seguinte: esta é a música da minha vida, e você vai dizer por que esta música, este hino, este louvorzão toca o seu coração, porque ele é a música da sua vida, e nós teremos a imensa alegria de tocar para você aqui na íntegra. Você também pode pedir uma música internacional, seja em inglês, espanhol, em qualquer outro idioma, desde que seja cristã, e nós iremos tocar para você, porque você já sabe, a Voz da Esperança é a melhor estação no Novo Tempo, o melhor programa, com os melhores ouvintes que são vocês, com a melhor música para você, sempre o melhor para quem faz o melhor por nós todos os dias. Beijo no coração, que Deus abençoe você aí no carro, no trabalho, em casa, por onde quer que você esteja, tá bom? Diga pra gente como é que está sendo aí a manhã da sua quinta-feira. Aqui em São Félix do Xingu, o tempo está parcialmente nublado, com a possibilidade de chuva. O trânsito nesses dias em São Félix do Xingu, creio como em boa parte do Brasil e do mundo, está bem desafogado, há pouca circulação de pessoas nas ruas também, até inclusive porque nós estamos vivendo aí um confinamento social massivo, que eu me lembre pela primeira vez da história do nosso país, na história do Brasil, que eu me lembre é a primeira vez, tá bom? E você sabe muito bem que isso é em decorrência da pandemia que foi causada pelo novo coronavírus, o Covid-19. Aliás, quero dizer a você que está do outro lado do rádio, esteja sempre se cuidando, esteja sempre seguindo as orientações estatais, municipais e federais, e também que a igreja tem orientado sempre, tá bom? Tem orientado sempre. Quero dizer a você também que você pode estar participando dos cultos online, já que você, meu amigo, que é adventista do sétimo dia e não está podendo ir à igreja, e você também que é de outra religião, quem sabe assembleiano, batista, da igreja Congregação Cristã, enfim, você também tem a oportunidade de acompanhar os cultos da igreja adventista diretamente pelo Facebook, tá bom? Nos dias de culto, você vai acessar aí a página da Associação Sul do Pará pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Pelo YouTube, youtube.com/Associação Sul do Pará, youtube.com/Associação Sul do Pará. Às quartas-feiras e aos domingos, os programas, os cultos são transmitidos às 19h30 da noite, e aos sábados às 8h45 da manhã e às 16h30 da tarde, tá bom? Repetindo, às quartas-feiras e aos domingos às 7h30 da noite, uma live toda especial com o culto, normalmente como se fosse no templo da igreja, só que desta vez o culto ele é online, tá bom? É uma live ao vivo, e aos sábados pela manhã, às 9h30 da manhã e também às 16h30, portanto às 4h30 da tarde, o culto jovem, que neste sabadão vai ser transmitido ao vivo na apresentação do pastor Maicon Bontorini, tá bom? Então você não pode perder nenhuma dessas atrações que a igreja tem programado, preparado para que você esteja ligadão conosco aí também, mesmo não podendo chegar nos templos da congregação, mas a igreja vai chegar até você. Você pode também, inclusive, fazer a sua adoração através do 7Me, do aplicativo 7Me, através também da transferência bancária, para que a sua adoração seja completa e para que você não perca nenhum momento especial do culto sabático. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Que tal uma rádio com músicas que embalam seu dia a dia? Com fé e adoração. A voz da esperança. Ouça e adore. Um show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia.
Sempre na sua companhia, trazendo sempre o melhor da música cristã, o melhor da música gospel. Chegando mais uma, vai tocar pra você agora Ana Beatriz. E a música, Ana Beatriz vai estar tocando Ver Você, a pedido do Zé Paulo. Ele pede a música e a oferece para todos os irmãos da igreja do Jardim América, lá em Parauapebas. Agora são precisamente 8 horas 27 minutos. É o seu programa Novo Tempo, aqui pelo som da sua voz da esperança. Ana Beatriz, Ver Você. Daqui a pouco voltamos. Bom dia. Rádio Voz da Esperança. WhatsApp 94-984-18-9093. Acesse nosso site vozdaesperança.net. O portal da rádio é webradioesperança.com. Web
Web Rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu, no Pará, para o mundo. Olá você, seja muito bem-vindo de volta. Agora são precisamente 8 horas 37 minutos. 8h37, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, good morning, buenos dias, bonjour, buongiorno, em várias línguas, bom dia pra você, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Olha só, é uma alegria ter você conosco, ligado aqui no Som da Voz da Esperança, ligadinho no programa Novo Tempo, na apresentação dos seus amigos Garotinho Silva Brasil e também do professor Antônio Malha. Muito bem, e conforme nós já havíamos especificado antes, hoje o programa Novo Tempo, a partir de hoje, nas suas próximas edições, teremos sempre aqui o quadro, além de pedir a sua música, teremos também o quadro Assim Diz o Senhor. No quadro Assim Diz o Senhor, você vai fazer a sua pergunta de lá e o professor Antônio Malha vai responder daqui. Você pode fazer a sua pergunta também diretamente pelo nosso WhatsApp da Voz da Esperança. 98418 9093, 98418 9093. E se você está em outro estado que não é o estado do Pará, adicione 94, que é o código. Se você me ouve em outro país, adicione mais 55 94 98418 9093. Faça a sua pergunta, nos diga qual é a sua dúvida bíblica e ela certamente vai estar aqui sendo respondida pela Bíblia e através do professor Antônio Malha. Professor, bom dia de novo. Bom dia, meu amigo Garotinho. Como foi que o senhor amanheceu, professor, nesse dia, em mais um dia de, entre aspas, quarentena, aí pela pandemia do coronavírus? O senhor tá gripado, tá bem de saúde? Diga pra gente, professor. Tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Bem sorridente, né, professor? Pois é, rapaz, a quarentena aí tem deixado muita gente aí cabisbaixo, né? Cabisbaixo, mas é o motivo de nós nos resguardar para algo pior, né? E aguardar no Senhor que essa pandemia passe logo, que possamos voltar às nossas atividades normais. Prepare o seu coração, é hora de... Muito bem, muito bem. Prepara o seu coração porque está chegando a primeira pergunta, professor. Olha só, a primeira pergunta do quadro Assim Diz o Senhor, ela foi feita pelo Elder. O Elder, ele é de Xinguara, ele é da Igreja Batista Verbo da Vida. Entrou em contato conosco pelo Facebook, o Elder da Igreja Batista... da Igreja Batista Verbo da Vida. Elder, que a paz do Senhor alcance o seu coração. Bom dia, que Deus abençoe você. Você é o nosso irmão em Cristo Jesus. Certamente você é uma pessoa sincera que busca servir a Deus, está servindo a Deus aí. Que Deus abençoe você, abençoe sua família também e o seu ministério aí na sua congregação, tá bom? A sua pergunta vai ser a primeira pergunta que vai ser respondida hoje pelo professor Antônio Malha. Professor, a pergunta dele é a seguinte. Ele diz o seguinte, em 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20, diz que Cristo pregou para os espíritos em prisão. Isso quer dizer, então, que quando ele morreu, ele foi pregar para os mortos no inferno? Professor, se eu entendi, a pergunta dele está baseada nessa passagem bíblica. Ali diz, de fato, que Jesus pregou para os espíritos em prisão. Agora, a pergunta dele é, esse texto está dizendo que Jesus, quando morreu, ele foi mesmo no inferno? O Espírito de Jesus foi no inferno para pregar para os que estavam mortos ali no inferno? É isso que a Bíblia quer dizer, professor? Olha aí. Meu amigo Helder, muito obrigado. É uma alegria poder recebê-lo aqui junto conosco. Meu amigo Garotinho e os nossos ouvintes que nos estamos ouvindo, para a gente poder entender esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, a gente tem que ler o contexto e a gente deve ler aqui do verso 18 até o verso 22. Se você me permite, vamos fazer a leitura dele para podermos entender o contexto e o que realmente a passagem quer falar. O verso 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto se
preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Nessa passagem, ela não pode ser usada para ensinar que entre a crucificação e a ressurreição de Cristo, né, pregou as almas imortais do povo dos dias de Noé. Por quê? A Bíblia ela nos ensina que quando a pessoa morre, né, ali cessa as oportunidades de salvação, de acordo com Hebreus, capítulo 9, verso 27. Quando a gente também vai ali no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Também Gálatas 6,10 fala isso. Mas o que o texto de 1 Pedro 3,19 quer nos dizer quando ele diz, no qual também foi pregado aos espíritos em prisão? No contexto aqui, o próprio autor, Pedro, ele responde, né? Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Aqui Cristo falou que pelo Espírito Santo, mediante Noé, proclamava a mensagem de salvação. Nós já estamos contextualizados com a história de Noé. Noé levou 120 anos aí para construir a arca, na qual ele pregava a graça de Deus, e as pessoas, né, ignoraram. Então aqui quer dizer que quando fala em espírito em prisão, as palavras usadas aqui para discernir ou designar o espírito costumavam se referir a seres humanos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. Então a gente nunca deve utilizar um texto isolado, mas sim utilizar o contexto. Então aqui a gente observa que pelo contexto, Jesus utiliza aqui de Noé, que ele pregou para aquelas pessoas ali, depois veio até o juízo e apenas 8 pessoas foram salvas. Muito bem, professor. Então foi respondida aqui a pergunta do nosso amigo Helder, a pergunta já foi respondida, meu amigo. Eu espero que a sua dúvida tenha sido sanada aqui. Professor, você respondeu belíssimamente bem a essa pergunta, mas tem mais perguntas aqui, tá bom? O professor Mário já está procurando aqui na sua Bíblia também para responder a próxima pergunta, que essa pergunta vem da Vânia, e a Vânia faz a pergunta lá de Aparecida de Goiânia. Eu quero, aliás, aproveitar o ensejo aqui, mandar um abraço todo especial para os nossos amigos ouvintes aí no Estadão do Goiás, em Goiânia, e também em Aparecida de Goiânia. A Vânia pergunta o seguinte, a segunda pergunta, portanto, é da Vânia. Ela diz, se Deus... Essa aqui, professor, pode... essa aqui, muito bem, é a número 2, né? Se Deus sabe todas as coisas, por que os adventistas acreditam, deixa eu ver aqui, no juízo antes do arrebatamento? Então, a pergunta dela é, se Deus sabe todas as coisas, por que então nós acreditamos num juízo antes do arrebatamento ou antes da volta de Jesus? E ela diz ainda, continuando, e por que terá outro juízo quando a igreja estiver no céu? Se eu entendi bem, professor, a dúvida dela são duas aqui. Como a gente pode acreditar num juízo antes do arrebatamento, antes da volta de Jesus, sendo que Deus sabe todas as coisas, por que ele precisa de um juízo desse? E a segunda pergunta dela vai nessa mesma direção, porém adiciona o fato de que porque existe então uma segunda fase do juízo, ou um segundo tipo de juízo, quando a igreja estiver no céu. O senhor consegue desenrolar essa daí? Olha aí. Então vamos lá. Primeiramente, obrigado, Vânia, pela sua pergunta. Obrigado por você estar nos acompanhando. Vamos lá. Quando se fala que Deus conhece todas as coisas, realmente Deus, ele conhece todas as coisas. Não é pelo esse fato de Deus ser onisciente ou onipotente, que ele conhece o passado, o presente e o futuro, que ele não vai deixar revelado para nós em sua palavra algo para nós entendermos. De acordo com o texto de Deuteronômio capítulo 29, verso 29, aí nos diz que as coisas reveladas, né, pertencem a nós, e as coisas encobertas pertencem a Deus.
Mas vamos lá com respeito ao juízo, né? Que você perguntou que os adventistas acreditam no juízo. Se os adventistas acreditam no juízo antes do arrebatamento. A igreja adventista, ela crê que o juízo ele passa por 3 fases, né? A primeira fase do juízo é pré-advento ou o juízo investigativo, que é a primeira fase, que está de acordo ali com o livro de Daniel, no capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. Não vai dar da gente ler todos os textos, mas que você possa aí tomar nota, viu? Também a segunda fase, que é o juízo comprobatório, que é a segunda fase, que está ali de acordo com o livro de Apocalipse, né, no capítulo 20, verso 11 e 12. Mas por que haverá esse juízo, né, de acordo com o que a palavra de Deus fala no céu? Esse juízo aqui é apenas um juízo de comprovação. Por exemplo, você vê um pastor na igreja, você já diz assim, esse é a primeira pessoa que eu vou ver no céu. Aí quando você chega no céu, você não vê esse pastor. Aí você vai ver nos livros, nos registros do céu, o porquê que esse pastor não foi salvo. Então esse é um juízo comprobatório, né? É um juízo ali no qual o apóstolo Paulo fala que nós vamos julgar também até os anjos. E a terceira fase o juízo executivo, né, que está de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 9. Isso aqui eu vou ler para que possamos entender a terceira fase. Que é Apocalipse capítulo 20, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui vai ser o momento em quando Jesus, junto com todos os santos, descerem do céu na cidade santa. E logo após, né, Satanás, junto com todos os ímpios que ressuscitarão após os 1000 anos, vão querer atacar a cidade. Vai ser quando acontecerá a terceira fase, né, do juízo, que será o juízo executivo, no qual eles serão destruídos ou consumidos pelo fogo. Muito bem, professor. Então, pelo que eu entendi da Bíblia, são 3 fases do juízo de Deus. Deus executa, então, seu juízo em 3 fases, tá bom? Vânia, a sua pergunta foi respondida, portanto, aqui. Daí, por que os adventistas creem? Porque a Bíblia assim o diz, né, professor? A Bíblia diz e os adventistas do 7º dia têm as suas crenças baseadas na Bíblia. E você também, minha amiga Vânia, é convidada a estudar a Bíblia conosco, tá bom? A seguir acompanhando o programa Novo Tempo, os demais programas aqui da Voz da Esperança, porque além das músicas, das belas músicas cristãs que tocam sempre aqui, tem sempre uma pregação da palavra de Deus. Busque também uma igreja adventista aí mais próximo de você. Você pode, inclusive, buscar no site, na internet, encontreumaigreja.com, e você vai ser direcionada para o templo adventista mais próximo da sua casa, tá bom? A terceira pergunta, professor, para fechar esse bloco. A terceira pergunta, ela é da Ana, aqui de São Félix do Xingu. Ana, ela não diz o bairro, mas ela é aqui de São Félix do Xingu, de onde a Voz da Esperança comunica a esperança para o Brasil e para o mundo. E a terceira pergunta dela é a seguinte: se a Bíblia fala que na volta de Jesus um será tomado e o outro deixado, o arrebatamento não será secreto? Então, professor, a grande dúvida aqui da Ana é sobre o arrebatamento secreto. Existe mesmo um arrebatamento secreto? Será que a volta de Jesus vai ser um evento assim secreto? Somente a igreja vai perceber? Somente os salvos verão a volta de Jesus e mais? Por que a Bíblia diz então lá em Mateus que um vai ser tomado e o outro será deixado? Isso não está dizendo claramente que o arrebatamento vai ser secreto? Um percebe e o outro não percebe? Como que é então aí, professor, para desenrolar essa pergunta, essa questão aqui? Olha aí, vamos lá. Qual é Ana, né?
Ana de São Félix do Xingu. Muito obrigado, Ana, pela sua pergunta. Vamos lá, o que a palavra do Senhor diz, né? Assim diz o Senhor. O texto está no livro de Mateus, no capítulo 24, né? No verso 40 e verso 41, que diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e outro deixado. Aqui, algumas pessoas veem aqui, né, uma referência ao arrebatamento secreto. Mas a gente deve tomar cuidado com no que as pessoas falam. A gente deve ir no assim diz o Senhor. Por quê? Em determinado momento, vários textos da Bíblia, vou citar aqui 2 livros e 2 textos. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, ali fala que quando Jesus voltar, haverá ali o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então vai ser um evento audível, onde também muitas pessoas verão a volta de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 7, que todo olho verá. Até mesmo aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 31, que diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aqui a gente vê, né, que será um evento não silencioso, que haverá vários anjos tocando trombeta. Mas o que o texto de Mateus, do capítulo 24, verso 40 e 41, quando fala que um será tomado e o outro será deixado? Aqui Jesus está falando uma parábola com respeito à exortação e à vigilância, né? Ele utiliza também aqui o exemplo de Noé, né? Que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Vamos lá. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui a gente percebe no contexto ali de Noé, que Noé foi tomado e outras pessoas foram deixadas. Por quê? Porque Noé passou alguns anos pregando, né, sobre a vinda do juízo de Deus, e ali apenas 8 pessoas foram salvas. Aqui quer nos dizer o seguinte, que com respeito ao caráter, ele não é transferível. Caso um pai e a esposa, caso um marido e uma esposa, eles são cristãos. Aí por exemplo, o esposo ele tem uma vida dupla, né? A esposa já é uma pessoa dedicada, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus. Quando Jesus voltar, né, se aquele homem, aquele esposo não se arrepender, a esposa será tomada, a esposa será levada para o céu, e o esposo, né, logicamente vai ficar porque ele não se arrependeu dos seus atos. É isso que a palavra do Senhor quer nos dizer aqui neste momento. Eu espero que você tenha entendido e tenha respondido a sua pergunta. Muito bem, professor. Essa foi mais uma pergunta respondida aqui. Professor, entendi muito bem aí a sua colocação. E se eu pudesse fazer aqui um adendo, adicionar alguma coisa aqui às palavras do professor Antônio Malha, que, aliás, foram muito bem colocadas aqui, eu creio que não resta dúvida. Mas se eu pudesse colocar em minhas palavras, talvez, porque eu entenderia que as minhas palavras nesse momento falaria melhor ao meu cérebro, né? Se eu pudesse só colocar em minhas palavras, eu diria o seguinte, que o texto aí está falando, não está falando de arrebatamento secreto, né? E, aliás, o Apocalipse 1:7, como o professor aqui mencionou, já diz que Jesus virá com todo o olho, com as nuvens do céu, e todo olho o verá. Portanto, também quando se percebe que Jesus faz uma analogia com os dias de Noé. Portanto, Jesus compara a sua vinda aos dias de Noé e diz assim, que no dia de Noé o dilúvio veio e
não perceberam, senão quando começou a chover e o dilúvio tomou a todos. Então se percebe aí que o fato de ser tomado e deixado, parece que há uma má compreensão, não eu diria por falta de vontade, mas porque foram mal instruídos ou porque a gente não compreendeu bem ainda com clareza o que diz a Escritura, mas o fato é que, de acordo com a analogia que Jesus faz, o que será tomado é aquele que se perde e não o que vai ser levado para o céu, né? O que é deixado é aquele que é preservado, como aconteceu com Noé. Ele diz muito bem, porque assim como era nos dias de Noé, e vindo o dilúvio, tomou a todos. Então ele compara com a sua vinda aí. Um será tomado e o outro será deixado, né? Bom, muito bem. Foi respondido então a sua pergunta. Daqui a pouquinho você que fez a sua pergunta, não fique triste. A gente vai estar respondendo as outras perguntas daqui a pouquinho. E lembrando, você que ainda não fez, faça a sua pergunta também. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp da Voz da Esperança, 984 18 90 93. Repito, 984 18 90 93. Se você está em outro estado, adicione 94. Se você está em outro país, adicione mais 55 94 984 18 90 93. Também siga-nos ali pelo Facebook. WR Voz da Esperança é a nossa página, no Instagram, @WR Voz da Esperança, e também você pode seguir-nos diretamente no site, na internet, tá bom? O programa Novo Tempo estará com você até hoje até às 11 horas da manhã, sempre trazendo o melhor da música, o melhor da informação para você. E você ligadinho do outro lado, já receba o nosso carinho, receba o nosso abraço todo especial. Alô? 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 Muito bem. Outro momento do alô para você ligado, sintonizado na Voz da Esperança do programa Novo Tempo. Com grata satisfação nos dirigimos a você dessa manhã agradável, nessa manhã gostosa de quinta-feira, 26 de março, quando são precisamente 8 horas 58 minutos. O meu abraço especial vai agora para Josélia Viana, ela em Sudoeste. E ouvindo a Voz da Esperança. Um abraço também para Lohane. Ela diz: olha, manda um alô para mim, estou ligada na Voz da Esperança aqui de Redenção. Lohane, beijão para você, Deus te abençoe, que você nesse dia também seja ricamente abençoada, que o seu dia seja cheio de esperança, tá bom, menina? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abração também pro Antônio Gonçalves. O Antônio Gonçalves, ele fala diretamente ali da Faama, lá em Benevides. Alô? Alô? Em Benevides, Belém, ele oferece a próxima música para sua esposa Samara. Meu amigo Antônio Gonçalves, obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. E a próxima música vai estar tocando também para sua esposa Samara. Alô, Samara, bom dia para você, que Deus abençoe você também. Um abração especial para Elivânia em São Félix do Xingu, ligadinho conosco também na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, minha querida amiga Elivânia, que você nesse dia também encontre-se com a esperança na pessoa de Jesus. Um abraço especial também para o Helder, que está ligado com a gente. O Helder foi de Xinguara. O Helder teve a sua pergunta pescada e respondida aqui pela Voz da Esperança. Um abraço especial também para Vani. A Vani, ela que pediu aqui a Ana Beatriz a música Ver Você, e ela ofereceu para as suas amigas Alica e Eliane, tá bom? Obrigado, Vani, pelo carinho da sua sintonia, e também obrigado, Alica, obrigado, Eliane, abração para vocês. Que o amor de Jesus nesse momento também preencha o coração de vocês. Um abraço também para o nosso amigo pastor Eliseu, lá de Parauapebas, ele que participou conosco pelo WhatsApp da Voz da Esperança, o 984 18 90 93, e ele pediu o hino Vencendo Vem Jesus, e essa música tocou para ele, na verdade, o Rei Vem Vindo, e o Rei Vem Vindo tocou para o pastor Eliseu, e ele oferece essa música para todos os ouvintes da Voz da Esperança, e especialmente para sua esposa. Pastor Eliseu, a paz do Senhor para você, que Deus o abençoe também sua vida, sua família, a sua congregação de um modo geral. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um abração dos seus amigos adventistas do sétimo dia. Voz da Esperança.
Agora você também pode ouvir a nossa rádio pelo portal Rádios Online Brasil. Acesse www.radiosonlinebrasil.com.br. Que tal uma rádio com músicas que embalam seu dia a dia? Com fé e adoração. A voz da esperança. Ouça e adore. Muito bem, ouça e adore através da sua Voz da Esperança. E o programa Novo Tempo agora são precisamente 9 horas 2 minutos. 9 horas, professor Antônio Malha. A igreja adventista aqui pro sul do Pará tem nos orientado para que a gente faça correntes de oração, especialmente nesse momento que a gente está atravessando aí da pandemia do coronavírus, quando nada tange a normalidade. Aliás, diga-se de passagem, com todas as nuances que está incorporando esse problema, a gente ouve muitas informações e algumas delas, eu diria, até desencontradas, assim, porque quando você entra em contato ali com um certo canal de informação, você tem um tipo de informação, um tipo de notificação, de repente você encontra informação desencontrada em outra, mas o que se sabe é que a igreja tem orientado-nos para que a gente siga com cautela, obviamente, mas também façamos oração intercessora. E os horários aqui que foram estipulados ou sugeridos assim pela igreja são 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 18 horas, tá bom? Eu sei que o senhor tem um pedido de oração que alguém já fez pro senhor aí, e eu queria pedir nesse momento então que você dirigisse uma oração para nós aqui do estúdio e também com os nossos amigos do outro lado do rádio. De repente, alguém que está precisando nesse momento mesmo receber uma oração. Aliás, você deseja que a gente ore por você? Entre em contato pelo WhatsApp da Voz da Esperança, o 984189093. Peça a sua oração, diga aí também para os seus amigos que eles podem entrar em contato conosco. Aliás, encaminhe sempre o link da Voz da Esperança que vai chegar para você aí no seu WhatsApp. Envie também o contato, se você já recebeu o contato da Voz da Esperança, salve na sua agenda, e você pode estar enviando para os seus amigos, porque assim você vai multiplicar a esperança, você vai canalizar esperança para outras pessoas através das ondas da rádio. Elas podem assim também, como você, entrar em contato com a Voz da Esperança, pedir a sua música, também pedir a sua oração. Pelo que você gostaria que a gente orasse por você? Diga-nos e nós teremos o imenso prazer de orar por você e com você. Saiba que o poder da oração não está no homem que faz, mas no Deus que ouve essa oração. Portanto, ore conosco agora. E o professor Antônio Malha vai fazer uma oração agora, exatamente por isso, professor. Você vai estar orando pelo pedido que chegou até você e também, obviamente, seguindo aí as diretrizes, as orientações e a solicitação da igreja para o sul do Pará. Lembrando que esses momentos de oração nós estaremos sempre lembrando aqui através da Voz da Esperança, estaremos comunicando também através dos nossos meios midiáticos sociais, e você em casa também aproveite às 6 da manhã, às 9 horas, bem como meio-dia e às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Muito bem, professor, esse momento é o momento da oração. Eu passo a palavra para o senhor. Então, vamos lá. Teve uma amiga, a Deise, né? Ela fez um pedido de oração para orar pela sua família, né? Família Silva, ela é do distrito Rondon do Pará. Neste momento, eu convido você, onde que você esteja, para que você feche os seus olhos, para juntos orarmos ao nosso Deus, né? Então, vamos orar. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pelo despertar. Obrigado também porque, embora as dificuldades nas quais nós estamos vivendo, as circunstâncias do momento, mas mesmo assim o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco pelo fato de ter nos concedido a vida. Neste momento eu quero apresentar para o Senhor cada amigo que está nos ouvindo neste momento, também apresentar as famílias daquelas pessoas que algum ou o ente querido aí deu o exame positivo de coronavírus, que o Senhor conforte as famílias, que o Senhor também venha curar, né, dessa enfermidade. E também a família da Deise, a família Silva, ali do distrito de Rondon do Pará, que o Senhor a abençoe também a sua família, que o Senhor
esteja operando bênção sobre a vida dela, de acordo com a necessidade da sua família e a tua vontade. Fique também com cada um de nós aqui do programa, nosso amigo Garotinho, que o Senhor continue usando ele como instrumento das tuas mãos, e o nosso amigo e irmão Raimundo, que está também aqui conosco. Continue conosco, nos dê um bom dia, nos dê a tua paz, que esse dia seja um dia abençoado na vida de cada um de nós, em nome e por amor de teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos nesta manhã. Amém. Amém, amém. Muito bem. Sempre que nós oramos com a confiança em Deus, ele disse, essa é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa em seu nome, no nome de Jesus, Deus nos atenderá. Jesus, portanto, nos deu aí a capacidade de falarmos com Deus, nos ensinou essa capacidade. Ali em Mateus, no capítulo 11, nos ensina como orar. E nós oramos sempre porque temos a certeza de que Deus vai nos ouvir. Muito obrigado, professor Antônio Mário. Daqui a pouquinho mais perguntas estarão chegando aqui também. Estão sendo aqui colocadas para que o professor Antônio Malha responda no próximo bloco do Assim Diz o Senhor. Olha só, tem mais gente ligadinha conosco no programa Novo Tempo, aqui pelo som da sua, da minha, da nossa mais querida e mais ouvida Voz da Esperança, diretamente de São Félix do Xingu. O nosso amigo Marcos, ele tá ligadinho conosco da Igreja Central de São Félix do Xingu. Abração para você, meu amigo Marcos. Muito obrigado mesmo pela sua sintonia, muito obrigado de coração, porque você está ligadinho do outro lado, está sempre também maximizando a esperança através dos seus dons, dos seus talentos, e eu te convido também a compartilhar os links e a compartilhar também aí o WhatsApp da Voz da Esperança para que mais pessoas assim como você e eu possamos também acompanhar a grade da programação vitoriosa da Voz da Esperança. Um abraço especial também para Gisele em Novo Progresso, para Kaila Franciele, ligadinho também no Novo Progresso, ligadinho aqui na Voz da Esperança, no programa Novo Tempo, e para o Will Fernandes ali também em Novo Progresso, que estão ligados aqui na programação 10 da Voz da Esperança. Chegando música para você, mais um bloco musical. Quem pediu música também aqui na Voz da Esperança foi a nossa amiga Marisa. E a Marisa pediu Gabriela Rocha. Tarará, tarará. Ela pediu a música com a Gabriela Rocha. A música diz, e a Gabriela Rocha vai estar cantando daqui a pouquinho pra gente aqui na Voz da Esperança. Em seguida vai estar tocando, depois da Gabriela Rocha cantar pra gente, vai cantar aqui na Voz da Esperança. Quem sempre está conosco, aliás, cantando aqui quase em todas as nossas programações, é o Arautos do Rei. O Arautos do Rei foi um pedido especial do nosso amigo Duri Edson, e ele pede a música Amigos São Especiais, tá bom? Do Arautos do Rei. Eu creio que o nome da música é Quero Amá-lo Mais, mas é assim mesmo, Amigos São Especiais, e faz parte do trecho da música que vai estar tocando na íntegra pra você. Quando são precisamente 9 horas e 9 minutos. 9 horas, 9 minutos. Fica então o som da Gabriela Rocha, a música diz, e na sequência Arautos do Rei e a música Amigos, tocando pro nosso amigo Dorietz. Vai tocar também para você, aqui na íntegra, logo em seguida, a música Quero Te Amar. Quem pede é a Laiane, lá de Parauapebas. Ela pede a música Quero Te Amar com o Artrio. Portanto, vai tocar para você Gabriela Rocha, Arautos do Rei, e na sequência vai estar tocando para você Artrio e a música Quero Te Amar. Fique ligadinho, curtindo sempre o melhor da música cristã, o melhor da música gospel, na melhor estação, a Voz da Esperança. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou,
Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és quem sou, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero
possa amá-lo mais. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui. A voz da esperança. Hora certa. 9h23.
Sejam bem-vindos de volta ao seu programa Novo Tempo, aqui pela Voz da Esperança, do lado de cá, Garotinho Silva Brasil, professor Antônio Malha, do outro lado, só você, que com a graça de Deus faz chegar até você pelas ondas da sua, da minha, da nossa mais querida e mais ouvida Voz da Esperança, uma mensagem de esperança, o melhor da música gospel, o melhor da música cristã, passou por aqui. Para Vanessa Silva de Parauapebas, cantou Roberta Spitaletti, uma bela canção aí para você. Passou por aqui também a Gabriela Rocha cantando Diz, que tocou para Marisa em Itupiranga 3, ela que ofereceu essa música pro Francinato, pro seu esposo, para Karina, pro Marcos, que são seus filhos, e também para sua irmã Raquel. E tocou também pro Dori Edson a música do Arautos do Rei, a canção Quero Amá-lo Mas. Amigos são especiais, tá bom? Passou para você então essas canções, daqui a pouquinho mais pedidos serão atendidos, e aqui no programa Novo Tempo está chegando mais um bloco de perguntas e respostas da Bíblia. Só lembrando que você também pode fazer a sua pergunta, colocar a sua dúvida aqui através do WhatsApp, mais 55 94 984 18 90 93, 984 18 90 93. Esse é o WhatsApp da Voz da Esperança. Você pergunta aí, faz a sua pergunta bíblica, manda a sua dúvida e ela certamente será respondida aqui através da Bíblia pelo professor Antônio Malha, quem estará conosco nesses quadros aqui do programa Novo Tempo, sempre trazendo para você a oportunidade de sanar as suas dúvidas bíblicas. Lembrando também, você pode seguir a nossa fanpage lá pelo Facebook, WR Voz da Esperança, WR Voz da Esperança. Siga, compartilhe, marque seus amigos ali pelo Facebook, para que você possa também maximizar a esperança, para que você possa canalizar a esperança através do Facebook, na página da Web Rádio Voz da Esperança. Também no Instagram, você pode seguir @a Voz da Esperança, @Voz da Esperança. Você também pode seguir diretamente ali a página da Voz da Esperança no Instagram. Você também pode entrar em contato com os locutores da Voz da Esperança, comigo, Garotinho Silva Brasil, pelo Facebook, facebook.com/Garotinho Silva Brasil é o Xango. /Garotinho Silva Brasil é o Xango. Também pelo Facebook do professor Antônio Malha, que é facebook.com.br/Antônio Malha. Inclusive, você pode fazer suas perguntas usando ali as páginas, os canais interativos, inclusive dos locutores aqui, para que seja maximizada a oportunidade da sua pergunta ser pescada aqui na Voz da Esperança, tá bom? Um abraço especial para Maria do Socorro dos Santos, lá em Marabá. Maria do Socorro dos Santos está acompanhando a programação da Voz da Esperança, lá de Marabá, no Pará, ali em Morada Nova. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, da sua audiência. Que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoada por Deus e que esse dia seja um dia cheio de esperança, que você também aprenda nesse dia, assim como todos nós, a esperar confiando no Senhor e descansar nele. Um abraço especial também para o Frank, ali de Parauapebas. Ele pediu música, daqui a pouquinho o Frank vai estar tocando a sua música, mas seja bem-vindo desde já, tá bom? Você também, que nesse dia seja ricamente abençoado por Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre aí ao alcance de você e da sua família. Muito bem, agora, como anunciávamos, é o momento de trazer mais perguntas bíblicas aqui para serem respondidas pelo professor Malha. Professor, agora eu quero ver se o senhor consegue sair dessas aqui, viu? Essas daqui são perguntas, eu diria, capciosas para fazer um tilt-page aqui, né? A pergunta número 4, professor, foram respondidas as 1, 2 e 3, e agora a pergunta número 4. Deixa eu ver aqui. Vem do Ildomar de Jesus, lá de Parauapebas. Abração, Ildomar. Se você está ligado agora, chega mais perto aí dos seus aparelhos, não sei se do tablet, se do seu celular, do seu smartphone, do computador, mas a sua pergunta está agora sendo colocada à baia. E o professor Antônio Malha está aqui nesse momento para trazer a resposta para você. A pergunta do Ildomar de Jesus de Parauapebas, professor Antônio Malha, é a seguinte: por que a Igreja Adventista acredita na, entre aspas, Trindade, se a Bíblia silencia sobre este assunto? Então a pergunta dele é: por que é que nós cremos na Trindade? Só para colocar para os ouvintes aqui, professor Antônio Malha, talvez aqueles que
não tenham tanto contato com a Bíblia ou com a religiosidade assim, a palavra trindade é um termo técnico para descrever aí a divindade, conforme nós acreditamos que é Deus expresso um só Deus verdadeiro, expresso em 3 pessoas distintas e coeternas, né? Que é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Mas paira toda uma dúvida, todo um questionamento. Aliás, são várias nuances aí, a depender da religião, a depender da denominação. São crenças que em momentos elas são sinérgicas, em momentos elas se opõem umas às outras, tem ponto de encontros e de desencontros, mas o fato é que a cristandade, de modo geral, acredita numa trindade, numa divindade composta por 3 pessoas que coexistem e são eternas ao mesmo tempo, mas que são pessoas distintas. Portanto, a pergunta do Ildomar vai nesse sentido. Professor, por que então que a Igreja Adventista acredita na trindade? Se a Bíblia silencia sobre esse assunto, segundo o Ildomar, a Bíblia é calada mesmo? Não diz nada sobre a trindade, professor? Olha aí, meu amigo. Ildomar de Jesus, né? Olha aí, o homem é de Jesus. Amém, professor. Amém, né? Amigo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela crê sim, de fato, na Trindade. Se você olhar em um dos seus livros, publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem um livro conhecido, né? Nisto Cremos, que ali tem as 28 crenças fundamentais, né, da Igreja. E a sua segunda crença é sobre a Trindade. Nós cremos na Trindade porque nós temos bases bíblicas para sustentar essa doutrina. E quando nós falamos que há um só Deus, tem um texto lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando nós lemos esse texto, ou algumas pessoas leem esse texto, eles entendem que, quando fala um único Senhor, alguns creem que apenas há um Deus, né, que se manifesta em 3. Em outras pessoas também creem que existe apenas um Deus e sustenta todo o universo. Quando a gente vai na palavra hebraica com respeito ao único, ela também é utilizada ali quando Deus ele cria o homem e a mulher, né, no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, que quando Adão e Eva se tornaram uma só carne, os dois seres se transformando em um. Então, à luz do Novo Testamento, isso significa que a Santa Trindade, ou a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é misteriosa, ligada, né, como uma divindade unificada. Então, quando nós falamos que há um só Deus, então a gente tem que entender que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas, né? Deus é imortal, onipotente, onisciente e, acima de tudo, sempre presente. Então, na Bíblia, demonstra as características, né, do Pai como Deus distinto, como a gente vê em várias passagens bíblicas. Também a Bíblia afirma que Jesus é um Deus com as mesmas características, que ele é imortal, onipotente, onisciente. E quando a gente vai pesquisando mais na Bíblia, a gente vê também que o Espírito Santo ele tem as mesmas características, distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o Deus Espírito Santo, ele desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, quando a gente vai ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 2. Na encarnação e redenção, ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho, né? Ele inspirou os escritores bíblicos, os escritores das Sagradas Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, atraiu e convenceu os seres humanos. Então, assim, na Bíblia tem vários textos. Eu vou citar alguns aqui, você pode tomar nota aí, e pode estar pesquisando na sua Bíblia. Como eu havia mencionado, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Segundo Samuel, capítulo 23, verso 2. No livro de Salmos também, 51, verso 11. No livro de Isaías também, 61, verso 1.
Lucas, capítulo 1, verso 35, também fala isso. Nos dias nos quais nós estamos vivendo, muitas pessoas têm se levantado, né, e dito que não existe a Trindade, ou põe-se ao contrário em dizer que Jesus, ele é o próprio Espírito Santo. Então a gente tem que termos cuidado com isso, porque a Bíblia, apesar de não aparecer o nome Trindade na Bíblia, mas aparece divindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, mas com um propósito, o propósito de nos salvar, mas são três pessoas distintas. Muito bem, professor, muito bem. Aqui foi respondida, portanto, a pergunta do nosso amigo Ildomar. Então, professor, a Bíblia não faz silêncio, a Bíblia fala sobre a Trindade, não é isso? Exatamente. Não usa o termo Trindade, mas especifica ali as três pessoas da divindade, não é? Muito bem. Professor, as próximas duas perguntas que eu quero fazer para o senhor aqui agora, ela é da mesma pessoa. A pergunta, eu posso fazer a número 6 para o senhor aí? Já mandei para o senhor também as perguntas que chegaram? Pode ser a número 6 e a número 8? Pode ser, não é isso? Muito bem. A pergunta número 6 e a pergunta número 8 foram feitas pela Mel. A Mel fala lá de Atlas do Rio Verde, e as suas perguntas, Mel, estão aqui agora e o professor Antônio Malha vai respondê-las. Eu vou fazer logo a pergunta número 6, que é a primeira pergunta que você fez, depois a pergunta número 8, para que ele possa responder para a gente. A primeira pergunta da Mel, que fala diretamente ali de Atlas do Rio Verde, aliás, um beijão para você, mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua sintonia, um ouvinte assíduo do programa, tem sempre participado conosco aqui, pedindo músicas e seguindo toda a nossa grade de programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Que Deus abençoe você e visite a sua casa todos os dias e cada instante da sua vida, e continue sendo essa pessoa dedicada no estudo da Bíblia, que tem buscado também servir a Deus e servi-lo de maneira integral, inclusive entregando a sua vida para ele, sendo uma missionária. Muito bem. Vamos lá. A pergunta dela é a seguinte, professor. Na linha do tempo profética, olha, professor, pergunta sobre profecia. A pergunta aqui é inteligentíssima. Na linha do tempo profética de Daniel e Apocalipse, o que ocorre primeiro? O fechamento da porta da graça ou o derramamento das 7 pragas? Professor, na linha do tempo profética aí, o que é que acontece primeiro? É o fechamento da porta da graça? Aliás, o que quer dizer o fechamento da porta da graça? Ou é o derramamento das 7 pragas? Ou o contrário? Cai as pragas primeiro, depois a porta da graça se fecha. Como é que nós podemos entender esse contexto bíblico? Como podemos entender essa progressão profética aí? Que vem primeiro, professor? Olha aí. No livro de Apocalipse, aí está no contexto, né? Aliás, do livro de Apocalipse, capítulo 16. Ali é onde fala sobre os flagelos, onde fala que será derramado ali a cólera de Deus. Eu vou ler aqui apenas o verso 1 do capítulo 16, verso 1, né? Houve vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Eu queria fazer até aqui uma comparação com a história de Noé. Mas no tempo profético, primeiro a porta da graça se fecha. Após o fechamento da porta da graça, aí sim que é derramado as 7 últimas pragas. Mas por que primeiro se fecha a porta da graça? E o que é o fechamento da porta da graça? No capítulo 7 de Apocalipse, no verso 2 e no verso 3, deixa eu olhar aqui. Capítulo 7, verso 2 e 3, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dada fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então, primeiramente, fecha-se a porta da graça. E o que é o fechamento da porta da graça? É no momento em que Jesus
ali no santuário celestial, ele se levantar e dizer: estar consumado, estar feito. De acordo com o livro de Apocalipse, né, quando Jesus parar de interceder pela humanidade, ali o Espírito Santo é retirado da terra. As pessoas nas quais estão buscando a santificação, buscando a Deus, né, ali, elas são seladas para que não caia sobre elas, né, as pragas, as cóleras de Deus. Por quê? Quando nós vamos ali para o livro de Êxodo, né, quando houve as 10 pragas, a gente percebe que o povo de Israel, eles ficaram isentos, né? Eles não foram atingidos pelas pragas. Principalmente quando nós vemos a 10ª praga, né? Que é ali que fala sobre a morte dos primogênitos, aonde Deus pede para que eles ali crucificasse ou sacrificasse ali, melhor dizendo, um cordeiro, e pegasse ali do seu sangue e colocasse no umbrais das portas. Porque o anjo, né, o anjo destruidor, o anjo ia passar ali à noite, e a casa que não tivesse com aquele símbolo, né, ali o seu primogênito seria morto. Então, da mesma forma que Israel foi protegido por Deus, eles não foram atingidos pelas pragas, assim nós, as pessoas que estão buscando a Deus, vamos ser selados, e quando cair as 7 pragas, o povo de Deus, eles serão, né, ali protegidos pelos anjos do Senhor. Muito bem, professor. Então foi respondida aqui a pergunta. Então entendemos que pela linha do tempo profética, primeiro sucede o fechamento da porta da graça, não é isso? E por conseguinte, acontecerá, portanto, depois disto, aí o derramamento das 7 pragas. Então a pergunta da nossa amiga Mel foi respondida a primeira. Agora vamos lá. A segunda pergunta que ela faz, professor, é uma pergunta também interessantíssima, aliás, sempre seguindo esse mesmo padrão aí. A próxima pergunta tem que ver com a tafologia, que é o estudo da Bíblia, o conteúdo teológico que fala sobre a morte na Bíblia, não é? E a pergunta dela é a seguinte: quando a Bíblia, deixa eu até colocar aqui, vou tentar contextualizar muito mais ainda. Professor, a Bíblia fala sobre o estado do ser humano na morte, não é isto? E nós entendemos, pelo estudo da Bíblia, que o ser humano, quando ele morre, ele fica descansando. Algumas pessoas entendem que o espírito, que a alma desencarna do corpo e vai então para o céu, se alguém foi tão bom assim. Se não foi tão bom, a alma vai para o purgatório. Se for de alguém muito mal, a alma é condenada para o inferno, mas faz aqui uma dicotomia entre o corpo e a alma. Mas nós entendemos pela Bíblia que não existe essa dicotomia, que nós somos um ser vivente, uma alma viva, até que estejamos aqui respirando, e logo depois uma alma morta. A Bíblia também diz em Eclesiastes que o homem não tem consciência de nada na morte. Mas a Bíblia também diz, professor, que quando alguém morre, o corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus. Então a pergunta é o seguinte: o fôlego de vida, ele volta literalmente para Deus, e ele fica fazendo o que lá? Lá onde Deus está? Será que fica lá no paraíso mesmo, lá no céu? É o espírito? Esse fôlego de vida é o espírito que está dentro de nós? Esse fôlego de vida é a alma? Será que ele tem consciência, professor? Será que é a nossa consciência que fica lá guardada em Deus? Essa é a segunda pergunta que foi feita ali pela Mel. E a Mel, lembrando outra vez, ela fala de Atlas do Rio Verde. Professor, a segunda pergunta é esta então: o fôlego de vida, ele volta literalmente para Deus? Se sim, por quê? Olha aí. Obrigado, Amel, pela sua pergunta. Muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Até quero agradecer, muito obrigado aí pela sua pergunta. O texto no qual se refere